No ar. Histórias que o tempo não apaga, com Matheus Freitas. Meu querido amigo Matheus Freitas, hoje eu escrevo essa carta. Escrevo ainda com as mãos trêmulas, mas não por medo, mas por uma emoção que transborda, uma emoção que me faz voltar no tempo, revirando memórias que eu achava que já tinham adormecidas, memórias que eu já achava que estavam perdidas. O meu nome é Clara. Eu tenho 56 anos. Eu quero contar para você hoje uma história de dor, de superação e também de renascimento. Matheus, tudo começou há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, eu ainda era jovem. Eu ainda era cheia de sonhos. Sabe, eu trabalhava como costureira numa pequena confecção. E nas horas vagas, eu cuidava do jardim da minha mãe. Sabe, flores sempre foi a minha paixão. Eu me lembro do cheiro das roseiras pela manhã. Eu me lembro da cor vibrante das margaridas que ficavam no canto do quintal. E principalmente, me lembro do ipê amarelo. Um ipê amarelo lindo que ficava bem de frente da nossa casa. Aquele ipê amarelo era com certeza o meu xodó. E foi nesse cenário, Matheus, que eu conheci o Roberto. O Roberto, ele era um rapaz calado, sabe? Mas dono de um sorriso que parecia iluminar até os dias mais nublados. O Roberto, ele trabalhava como entregador. E de vez em quando, ele passava na rua trazendo ali as encomendas. E com o tempo, a gente foi conversando, nossas conversas foram crescendo. Eram conversas tímidas no começo, até se tornarem conversas longas, até se tornarem troca de confidências na porta da minha casa. Pouco tempo depois, eu comecei a namorar o Roberto. Nós começamos a namorar. Ele me fazia me sentir segura, sabe, Matheus? Eu me sentia muito segura com ele. Como se nada de ruim pudesse me atingir. Como se nada de ruim pudesse abalar a minha vida enquanto eu estivesse ao lado dele. E esse sentimento, ele permaneceu até que nos casamos. E a nossa vida, Matheus, era uma vida que parecia perfeita, sabe? Perfeita. Mas nem toda a história segue o caminho que a gente imagina, né? Infelizmente. Quando eu tinha 28 anos, eu descobri um câncer agressivo. A notícia, ela veio como uma ventania. Sabe aquela ventania que derruba tudo pelo caminho? E aí foram meses de tratamento pesado. Queda de cabelo, noites mal dormidas e, acima de tudo, um medo profundo de não conseguir ver o amanhã. O Roberto, no início, ele esteve ao meu lado. Mas com o tempo, eu fui percebendo que ele se afastou. Primeiro, ele justificava com o trabalho. Ele falava sempre que era por causa do trabalho, que ele não podia estar lá junto comigo. Depois foram longos silêncios e até que um dia, Matheus, ele simplesmente não voltou mais. Matheus, a dor da doença, ela se misturou com a dor do abandono. Eu me sentia como uma planta esquecida num canto escuro, sem água, sem luz. Foram anos lutando sozinha. Minha mãe e minha irmã
foram o meu porto seguro. E o ipê amarelo que eu tanto amava, até o ipê amarelo que eu tanto amava nesse tempo, ele parou de florescer. Sabe, era como se ele sentisse a minha tristeza. Mas Deus, Mateus, Deus, ele é muito generoso. Muito generoso. Depois de muita luta, eu recebi a notícia que eu estava curada. A batalha tinha deixado marcas no meu corpo e na minha alma. Mas aos poucos, eu fui voltando a sorrir. Os anos se passaram e há pouco tempo eu resolvi voltar até a cidade onde vivia a minha juventude. Resolvi voltar à casa da minha mãe, que inclusive já nem existe mais. Mas para minha surpresa, Mateus, a casa ela não existe mais, mas o ipê amarelo, Mateus, o ipê amarelo lindo, ainda está lá. Está majestoso, está imponente, e pela primeira vez em várias décadas, eu estive lá e pude ver novamente que ele estava florido. Estava lindamente florido, Mateus. E enquanto eu admirava aquela cena, eu ouvi uma voz chegar por trás de mim. Está mais bonito do que nunca, não acha? Mateus, era o Roberto. O Roberto, ele estava envelhecido, sabe, com os olhos marejados, e ele me contou que havia se arrependido de me deixar. Ele me contou que o medo de me perder para a doença foi tão grande, mas tão grande, que ele fugiu covardemente. Ele me pediu perdão, mas sabe, ele pediu perdão não para reatar, mas para se libertar do peso que ele carregava. E é claro, Mateus, é claro que eu perdoei. Não porque fosse fácil, mas porque eu percebi que guardar rancor só nos impede de florescer de novo. Assim como o ipê, eu também tinha voltado a florescer. Hoje, Mateus, eu dedico a minha vida a ajudar mulheres que passam pelo que eu passei. Eu planto flores nos jardins dos hospitais, eu faço visitas. Cada pétala é uma lembrança de que, mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre volta. E essa, Mateus, é a minha história. A história de uma mulher que perdeu muito, mas ganhou algo ainda maior, que foi a chance de renascer. Com carinho, de sua ouvinte, Clara. Mateus Freitas. Histórias que o tempo não apaga.